Olá, birulibs da cabeça. Bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que você esteja escutando ou assistindo esse podcast. Bem-vindo ao Vozes da Minha Cabeça, episódio 3. Meu nome é Edu Honorato e eu sou psicólogo e professor universitário, e esse podcast é para falar sobre saúde mental e todas as vozes que vêm na minha cabeça o tempo inteiro. Tá? O episódio de hoje, como foi prometido, é sobre paternidade ativa, ou os pais de Instagram que precisam melhorar. Na verdade, é uma crítica à paternidade de Instagram e algumas dicas de como se tornar um pai mais ativo para questões de saúde mental. Não só do pai, também da mãe, ou do outro pai ou da outra mãe, e também das crianças. Primeiro, eu queria agradecer todo mundo que me mandou mensagem, que mandou comentário, que mandou algumas dicas. Para vocês entenderem, a minha equipe é formada por mim, pelas vozes da minha cabeça, e o pessoal do estúdio que faz a gravação, faz a edição, mas quase tudo fica por minha conta, essa parte de roteiro, de material. Então, eu recebi várias dicas muito legais. Tô corrigindo o microfone, tirei um monte de penduricalho que fazia eco no áudio, e também queria agradecer as pessoas que já estão apoiando o podcast. Se você quer apoiar esse podcast, www.vdmc.com.br, lá tem o link para o Apoie-se. Então, eu queria agradecer a Rebeca Fregapani, foi minha aluna, né, uma excelente psicóloga. Agradecer a Juliana Nunes, o Bruno Zanardo, que também é meu amigo aqui de Manaus. Obrigado pelo apoio. E quem puder contribuir, puder colaborar, acesse o www.vdmc.com.br. Bom, vamos falar então sobre o tema de hoje, que é sobre paternidade ativa. O que é essa paternidade ativa? Ele é um conceito que vai enfatizar a participação ativa e consciente dos pais na criação e educação dos filhos. Isso vai muito além do papel tradicional, arcaico, de quem provê, né, o provedor, e fala muito da importância emocional. E aí uma coisa que eu falo enquanto pai, eu lembro que quando meu filho chegou, eu estava muito confuso, eu não sabia como é que era ser pai. E aí me deram um livrinho que chama-se Manual do Pai Moderno, alguma coisa assim, que tratava a criança como se fosse um carro. E aquilo me pegou desde o começo, eu falei assim, cara, precisa disso? Será que é tão necessário? E aí eu comecei a refletir, comecei a estudar, e a gente consegue entender hoje mais ou menos assim. Quando você se torna pai ou se torna mãe, não tem um manual, não tem um curso de formação para ser pai ou para ser mãe. O que a gente faz? Ou a gente repete aquilo que a gente teve, né? Ou a gente repete o que a gente teve e faz algumas correções porque a gente entende que teria sido melhor para mim no passado, ou a gente faz algo que a gente não teve totalmente. Então, a base da nossa construção do que é ser pai ou o que é ser mãe é a partir da nossa experiência enquanto filho. E aí que vem o grande problema, porque a gente tem um modelo machista, misógino, patriarcado, de que o homem é apenas o provedor. Isso a gente está falando do século retrasado, e a gente continua com esses modelos. Então, assim, não estou julgando ninguém, a gente não está apontando o dedo, mas a gente só vai mostrar aqui algumas dicas para esses pais que não tiveram esse aprendizado ou que entendem que isso é o suficiente para que eles possam melhorar, não só para eles, mas também para uma criança. Entendendo que quando você decide ser pai, mãe, ter alguma criança, você está num processo de construção de uma subjetividade. Você é um fator importantíssimo na construção da subjetividade daquela outra pessoa. Então, a gente precisa saber como é que a gente pode agir nesses momentos. Então, algumas dicas de como é que você pode ser um pai ativo e participativo. Cuidado diário, participar ativamente das rotinas diárias dos filhos, alimentação, higiene, levar à escola. Isso não é função materna exclusiva. Isso é função materna e paterna. Metade, metade. Ou você faz um acordo, quem faz um pouco mais. Mas o pai não está ajudando a mãe ou sendo legal quando ele troca a fralda. E aí que vem a questão dos pais do Instagram. Quem tem rede social, quem usa o Instagram sabe, esses pais de Instagram estão sempre presentes, e tirando uma foto com a criança e fazendo o grande pai no dia dos pais, mas depois pega aquela criança, coloca ali sentada com a mãe ou dá para alguém cuidar e sai e vai embora. É esse tipo de pai que a gente não pode ter. É esse tipo de pai que não constrói a subjetividade da criança e que não auxilia no processo de formação de personalidade. Então, você pode ter um envolvimento emocional maior, estar presente emocionalmente para dar apoio, para dar carinho, sendo um modelo positivo de comportamento. Falei no podcast passado sobre bandura, aprendizagem social. As crianças aprendem com a gente, elas aprendem a partir do espelho. E aí é por isso que se você tem um pai que é participativo, é ativo, é bondoso, se doa enquanto sujeito, essa criança
criança tende também a fazer isso quando for ser pai. Então é isso que eu falo quando a gente diz que o processo ele vai se perpetuando, essa misoginia, esse machismo, esse patriarcado, porque esse modelo continua sendo perpetuado. Você tem que ter uma participação na educação do seu filho, contribuir para o desenvolvimento dele cognitivo e social, contribuir e ajudar nas tarefas de casa, incentivando o aprendizado, estimulando. Estabelecer diálogo e comunicação, manter uma comunicação aberta e honesta com seus filhos, criar um ambiente onde eles se sintam seguros para expressar as emoções e os pensamentos. Você pode ensinar para o seu filho, mostrar para ele a igualdade de gênero, reconhecer e valorizar a igualdade, responsabilidade parental, quem faz isso, quem faz aquilo. Se são 2 pais, não tem problema, se são 2 mães também não. Quebrar esse estereótipo de gênero que cuidado está associado à mãe. E aí a gente entende por que as profissões que estão relacionadas ao cuidado estão sempre relacionadas ao gênero feminino. E aqui eu estou falando, por exemplo, de enfermagem, psicologia, serviço social. A gente sabe a predominância de mulheres nessas carreiras porque tem uma questão muito forte de gênero de que quem cuida, quem acolhe, quem ampara, quem auxilia é do gênero feminino. E é isso que um pai ativo vai ensinar para essa criança, uma paternidade ativa, de que não existe essa questão de gêneros, tá? Para o pai em questão, isso tem um impacto imenso na sua saúde mental. Não é só pela criança, mas por você também. Então você tem benefícios psicológicos para os pais envolvidos, a redução do estresse e o aumento do bem-estar emocional. A paternidade pode ser uma forma de construção da sua própria identidade, do seu propósito. Eu sempre falo isso, a minha vida mudou depois que eu me tornei pai. Meu esposo e meu filho me chamam de Gru. Eu até ia trazer um bichinho de pelúcia que eu tenho do Gru, do filme, porque é uma pessoa emburrada, brava, de mau humor, que mudou a partir do amor e da paternidade. E é isso, a paternidade e a maternidade, ela muda as pessoas quando ela é vivenciada de maneira plena, quando ela é vivenciada de maneira ativa. Então, eu tenho certeza que isso vai mudar a sua subjetividade, vai mudar a sua personalidade e vai principalmente auxiliar essa criança num processo de desenvolvimento. Para essa criança, os impactos para você, pai, já são muito claros. E quem é mãe sabe desses impactos e não é com elas que eu estou falando aqui, né? Para você que é pai, saiba que além de melhorar a sua saúde mental, os impactos na saúde mental da criança são imensos. Esse impacto positivo da presença paterna no desenvolvimento influencia, inclusive, nas questões cognitivas e emocionais dessa criança. Essa influência paterna ativa na construção dos vínculos seguros vai influenciar na autoestima do sujeito. Quantas e quantas pessoas declaram, e isso você encontra em vários vídeos na internet, a gente escuta no consultório, o quanto uma ausência paterna, a ausência da figura paterna, e aí essa figura paterna pode ser exercida por outra pessoa, tá? O problema é quando ela é exercida de forma não ativa, e aí ela causa danos no processo. Então, o quanto a ausência dessa figura, ou uma figura presente e ausente, que existe, mas não se doa, pode influenciar, por exemplo, nas questões de autoestima. Essa paternidade ativa, ela te dá exemplos práticos de como os pais podem se envolver ativamente no dia a dia dessa criança. Então, vamos dar exemplos mais práticos. Acordar e preparar a criança para a escola, ajudar a acordar, preparar, fazer o café da manhã, organizar os materiais da escola. Eu sei que a gente tem jornada dupla, jornada tripla. Eu falo de uma posição de uma pessoa que tem jornada dupla ou jornada tripla, que teve filho, que foi pai solo durante muito tempo e que entendo dessas demandas do dia a dia de casa. É muito puxado, mas alguém tem que fazer. E a gente não pode só sobrecarregar a mulher porque ela decidiu ser mãe. E isso não é um papel exclusivo da mãe. Isso é papel de todo mundo. Então, participar nesse processo, na hora de dormir, crie um ritual para colocar a criança na cama, ler história, conversar sobre o dia a dia, ou simplesmente garantir que essa criança tenha um ambiente tranquilo. Se não pode, não tem problema, porque você trabalha 3 turnos e tal. Mas quando puder, no final de semana, por exemplo, faça isso, né? Ajudar no processo de banho, escovação de dente, nas tarefas diárias de higiene, né? Como dar banho, ensinar a importância da escovação dos dentes. Enquanto bebê, trocar fraldas e roupas, sabe? Participar da troca de fralda, da escolha de roupa. É um momento de conexão com essa criança. Acompanhamento nas tarefas escolares. É muito importante ajudar nos deveres de casa, participar das reuniões escolares. Aí eu tenho que fazer meia-culpa, porque eu tenho um problema seríssimo com reunião escolar e com grupo de WhatsApp de mães. Mas faz parte, tem que vivenciar isso para depois dizer assim, olha, não curti, não é muito para mim, mas faço em prol dessa criança ou desse sujeito que eu me propus a construir a subjetividade dele. Tá? Projetos escolares,
contribuir na execução desses projetos escolares, incentivar a criatividade, o pensamento crítico. E aí toda mãe sabe do que eu tô falando. Domingo à noite, mãe, tem que levar cartolina branca e pet vazia amanhã de manhã. Isso acontece. E aí é sempre a responsabilidade da mãe. Então participe também desses momentos, tá? Brincadeiras ao ar livre, leve as suas crianças para brincar no parque, para andar de bicicleta, para jogar bola, estimular a atividade física e estabelecer essa relação com a criança. Como eu falei no último vídeo sobre a geração Z, essa geração não está brincando, essa geração não está descendo. Olha, assistir futebol com o seu filho é muito legal. Mas você está assistindo futebol, ele está ali enquanto pequenininho, ele pode gostar, ele vai se incentivar pelo futebol, mas ele está ali para ficar com você. Então, se esse é um momento que vocês têm para ficar junto, converse com ele, interaja, pergunte. Não fique no WhatsApp conversando com seu grupo de amigos e reclamando do jogo, enquanto a criança está ali paradinha só, torcendo, esperando por afeto, esperando por atenção. Então, assim, inclua o seu filho nas questões que ele pode, dentro da idade dele, no seu dia a dia. Quando tiver evento escolar, compareça, vá à apresentação dos jogos, competições, quando a criança estiver envolvida. Nas celebrações familiares, por exemplo, você pode se envolver na organização de festas, de aniversário, ensinar responsabilidade para essa criança, incentive a participação da criança em pequenas tarefas domésticas, arrumar o quarto, preparar a mesa, tirar a mesa. Não é ajudar a mamãe. Vamos fazer a tarefa todos juntos, porque todos vamos almoçar. Você coloca a mesa, eu tiro, a mamãe cozinha, a fulano lava, o outro guarda, para que a criança entenda que ela faz parte ali de um grupo e que a família é importante. Lembrando que no processo de adolescência, de adolescer, a criança se afasta da família. E aí o microfone vai para longe. Ela se afasta da família e depois ela volta. Então, ensinem para suas crianças que a família é um ambiente seguro, é um ambiente acolhedor, porque ela vai precisar dessa percepção na adolescência, quando ela se afastar e ela precisar voltar para esse ninho seguro de casa. E o seu papel como pai é fundamental nisso. A gente não pode deixar as crianças isoladas ou ausentes na adolescência, porque a gente sabe o que vai acontecer. Ela precisa desse momento seguro de voltar para casa. Discuta com seus filhos as questões de valores. Os valores da sua família não são os meus, os seus valores, né? Respeito, empatia, honestidade, ajudar na formação religiosa. Eu converso muito sobre algumas questões de golpe, de Instagram, de TikTok. Falei para vocês no último vídeo sobre TikTok, dos malefícios que ele tem, né, lá dentro. Tem várias coisas acontecendo essa semana dentro do TikTok, de banimento. Estão banindo quem está denunciando golpes, como o Guga Figueiredo, que é um blogueiro muito importante, que ele denuncia os golpes que acontecem nas redes sociais. Eu sempre mostro para o meu filho, converso, pergunto, ensino. Você tem que ensinar para a criança os valores, porque senão ela vai aprender no TikTok, ela vai aprender numa rede social. E nessas redes sociais, o malandro se dá bem, o que chega primeiro se dá bem, o que passa na perna no outro se dá bem, o que usa alguma coisa para burlar o sistema se dá bem. E são esses valores que são ensinados se você não tem essa participação ativa. Então a gente sabe aqui qual é a importância disso, né? Escute ativamente a criança, preste atenção nas emoções, valide as emoções do seu filho. Eu entendo que você está triste, eu entendo que você está bravo. Ofereça conselho quando for necessário, mas quando não for, apenas escute. Ele é um outro sujeito, né? Ele é um outro sujeito em construção, ele tem emoções, ele tem sentimentos, ele precisa ser escutado. Desenvolva hobbies em comum. Envolva as crianças nos seus hobbies que você aprecia. Jardinagem, fotografia, esporte, colecionar alguma coisa. Porque hoje as pessoas têm qual hobby? Usar a internet, rede social e bater papo no WhatsApp. E isso não funciona para a criança, para a interação da paternidade. Faça quebra-cabeça, desenhe. Ah, Eduardo, e aí é claro, eu tenho uma posição de muitos privilégios e muitos que me seguem também têm. E a gente precisa entender que isso não é uma questão de privilégio. Você sentar no chão para desenhar com uma criança, levar ela para brincar num parquinho, ou fazer algum tipo de atividade no seu momento de folga. E aí eu entendo que a gente trabalha num ritmo louco de 6x1, que eu acho que um dia a gente ainda vai falar sobre isso, sobre essas questões de saúde mental no trabalho e o que essa rotina 6x1 faz com a nossa saúde mental. Então, eu entendo essas questões de 6x1, mas quando você tiver uma folga, você precisa estar com seus filhos. Por que você quis ter filho, então? Se você não tem tempo, se você está esgotado e tal, você não pode ter filhos. E é uma questão muito mais complexa, tá? Explorar novos interesses juntos, descubra e incentive os gostos da criança, o que ele gosta de fazer, como é que ele gosta de brincar, se tem alguma coisa interessante.
Para você, né, além dos benefícios de saúde mental, eu entendo, né, que a gente começa a pensar assim, a gente tem algumas barreiras para exercer a paternidade ativa, e aí a gente está falando de homens que cresceram no patriarcado e tal. A gente tem, por exemplo, uma das principais barreiras, que eu sei que você que é pai passa, é essa questão da pressão social, do estereótipo de gênero. Quebre esses estereótipos de gênero. Você consegue pensar o quanto isso foi nocivo para você na sua formação, na sua infância? Essa história de que homem não chora, de que homem tem que ser rígido, de que homem não mostra dor. O impacto disso, gente, quando a gente fala de saúde do homem, por exemplo, o homem morre mais cedo, o homem morre por doenças que são preveníveis, o homem não procura a unidade básica de saúde, o homem não pede ajuda quando está doente, né? Por quê? Porque tem essa construção social. Quebre esses estereótipos com seu filho para que ele não tenha esses mesmos sofrimentos. A gente tem uma dificuldade muito grande de equilibrar trabalho e vida familiar. Trabalho e vida familiar. É uma, assim, ou você trabalha demais, ou você trabalha de menos, ou você não consegue dar atenção. Tente manejar isso. Se você trabalha 44, 50 horas por semana, maneje isso para que você possa ter uma vida ativa emocionalmente com a sua família. É claro que tem aspectos culturais e regionais, né, que influenciam a paternidade e que atrapalham esse processo de construção de uma paternidade ativa. Mas entenda assim, quanto mais ativo você for, mais saudável vai ser o seu filho e menos trabalho provavelmente você vai ter na adolescência. Todo mundo tem muito medo da adolescência, né? É muito comum os pais terem muito medo da adolescência. Mas o medo da adolescência acontece porque se você não dá esse suporte emocional muito forte, né, nos primeiros anos de vida, essa criança meio que se perde no processo de adolescer. E aí eu sempre falo isso assim, a infância da criança dá muito trabalho físico e emocional, porque você troca a fralda, você limpa, você ensina a tirar a fralda e tal. Na adolescência a gente acha que isso acabou. E não acabou. Pode ter acabado as questões mais de correr atrás de criança, mas emocionalmente eles precisam muito da gente ali, para escutar, para acolher, para mostrar um porto seguro para que ele possa se desenvolver. Então, essa é a minha dica para os pais de Instagram. Não sejam mais pais de Instagram, sejam pais mais ativos. Escutem com muita calma essas dicas aqui. Eu sei que eu falo rápido demais. E aí eu recebi vários comentários nas redes sociais. E aí, assim, gente, eu sou taquilálico. Eu falo rápido demais. Eu bato muito com as mãos. Estar aqui é um desafio, porque eu, normalmente, em sala de aula, eu não paro quieto. Quem já foi meu aluno sabe que eu passo 4 horas andando. Mas a minha fala é muito rápida. Então, assim, não escute esse podcast na velocidade 1.5 ou 1.2, porque você vai ter uma crise de ansiedade e vai me culpar, tá bom? Então, assim... escutem novamente esse podcast com mais calma. Se quiser colocar na velocidade 0.8 para não ficar muito agitado, vejam as dicas, mude aos poucos o que você pode fazer. Não é fazer tudo de uma vez, mas se você acrescentar um hábito a cada semana, com certeza a saúde mental do seu filho vai agradecer, tá bom? Bom, quem gostou do podcast pode curtir, pode dar like, pode compartilhar. Eu tô aprendendo a colocar em todas... Eu sei que já tá no YouTube, ele já tá no Spotify, eu coloquei na Apple, criei um tal de RSS, que eu não sei o que é, mas tá indo para quase todas as plataformas. E se você gostou, por favor, colabore, né? Colabore no Apoie-se. Se você entrar no site www.vdmc.com.br, você pode ajudar o podcast com R$10. E aí a gente consegue juntar dinheiro, então, para fazer uma próxima temporada com outros episódios. Mas se você não puder, também curte, compartilha, me marca, manda comentários, críticas e dicas. Ó, hoje eu não bati, viu, Zé? Eu tenho um amigo que ficou reclamando que me deu as dicas porque era muito penduricalho. Mas é isso, eu acho que a construção, a minha proposta é essa. Não é algo profissional, é algo bastante... Profissional é só o estúdio, né? É algo bastante didático. E aí, assim, eu entendo que eu tenho um tom professoral, como me disseram, mas é porque eu sou professor e aí não sou comunicador. Mas quem puder mandar algumas dicas, eu vou agradecer muito, muito, muito. Aprendi hoje a troca de câmera para quem falou bastante nas redes sociais. Tô aprendendo. Então a gente vai ficar por aqui agora e deixando já um link para o próximo podcast, para o próximo episódio, que vai ser sobre 5 dicas bem rapidinhas de saúde mental para você melhorar o seu dia a dia. Até o próximo episódio.